Então, quando a gente tem aí uma grande opção de moldura, se a gente sai comprando moldura sem se planejar, você acaba comprando muito e deixa, além de deixar ali o seu dinheiro parado, você não consegue organizar ali o seu estoque, né? E aí, como que eu falo para as minhas alunas? O que eu falo para elas fazerem? Então, escolhe aí 4 ou 5 modelos no máximo. Por quê? Você vai escolher um modelo PP, P, M, G e GG. Então, você vai ter 5 tamanhos diferentes e você vai conseguir fazer composições para poder mostrar para os seus clientes. Eu vou mostrar aqui um exemplo, tá? Das primeiras molduras que eu comecei a trabalhar e hoje elas ainda são as que eu mais vendo aqui no ateliê. Então, ó, o que eu comecei a trabalhar foi com essa daqui. Essa moldura, ela tem mais ou menos 23 centímetros por 29, tá? Então, você tá vendo aqui os desenhos que ela tem? Então, o que eu aconselho? Que você busque molduras parecidas. Pegue molduras com desenhos parecidos ou que pelo menos lembre, porque aí você vai conseguir fazer composições. Então, eu comecei com essa daqui, aí eu peguei essa pequenininha para fazer composição. Você tá vendo que os desenhos dela são parecidos? Só que em tamanhos diferentes? Aí eu queria uma maiorzinha do que essa pequena para compor com esse quadro também. Coloquei essa outra aqui que é feita praticamente da metade dessa moldura. Então, tá vendo que os desenhos são iguais? E assim vai, e assim é com a grande e com a GG que eu trabalho, né? E aí, desse jeito, eu consegui diminuir a quantidade de molduras que eu tinha que ter em estoque. Como eu falei, eu comprava aí uns 5 modelos de cada, mais ou menos, e eu deixava no estoque. Quando ia diminuindo, eu ia vendendo, eu ia pedindo reposição. Então, eu não precisava pagar frete toda vez que eu queria uma moldura, porque o frete vai deixar o nosso produto mais caro, né? E eu conseguia atender o meu cliente com mais rapidez. Então, eu aconselho vocês a fazerem isso também. Essa moldura ela é de resina. Tem a mesma moldura igualzinha no gesso. Tem essas mesmas molduras no gesso. Só que qual que é a diferença do gesso para a resina? O gesso ele é mais frágil. A resina ela vai ser mais resistente. Então, o gesso, enquanto você às vezes coloca até em cima da mesa de um jeito mais bruto, ou bate na mesa, na parede, em qualquer lugar, ele vai lascar, né? Então, ele dá uma lascadinha e já começa a descascar. A resina, ela não é tão frágil. Ela é mais resistente, mas se cair no chão também quebra. Mas em questão de transporte, como a gente envia muita coisa pelo correio, com a resina é muito mais resistente. Quando eu comecei a fazer os quadros no gesso, só que começou a chegar muito quadro quebrado. Eu enviava muito pelo correio e aí começou a ter muita quebra. Então acabou que eu estava tendo prejuízo. Por mais que o gesso é um pouco mais barato, eu ainda estava tendo prejuízo porque eu tinha que pagar 2 vezes quando o produto chegava quebrado, né? E foi onde eu optei em passar para resina. Hoje a gente tem muito mais facilidade de encontrar produtos em resina do que quando eu comecei há 10 anos atrás. Então, vocês têm essa vantagem. Tem diversas lojas também disponíveis. Para vocês procurarem, quem ainda não trabalha com esse tipo de quadro, é só colocar, joga lá no Google, molduras em resina, que vai aparecer um monte de fábricas, de lojas para